É agora. Olá, pessoal. Eu sou o Helder Chabudé, escritor, terapeuta. Escritor desse livro aqui, ó, Reprogramando o Meu Eu. E a nossa missão aqui hoje é inspirar, educar e transformar vidas. E hoje eu estou recebendo, nessa mesa maravilhosa, Vanusa Rocha, psicopedagoga, tem que falar bem devagarinho, e analista do comportamento. E ao lado da Vanusa, Gleice ou Will. Depois ela vai falar como é que escreve, para vocês entenderem direitinho, porque a pronúncia e a escrita é meio complicado. A Gleice é nutricionista e pós-graduada em nutrição infantil. E tem mais coisas que depois ela vai falar também. E hoje o assunto é rigidez alimentar. E tudo sobre a alimentação do autismo. É isso aí, pessoal? Isso mesmo. Pessoal, se vocês têm interesse nesse assunto, se vocês conhecem alguém que gostem desse assunto e precisam saber um pouco mais, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí. Tenho certeza que vocês vão ajudar muitas pessoas. Vamos ajudar para ser ajudado. Vanusa Rocha, você quer começar as perguntas ou eu começo? Pode começar a fazer as honras da casa. Fazendo as honras da casa, eu já vou mudar tudo que a gente tinha programado aqui. Eu quero saber o seguinte de você. Como você começou nesse assunto, nesse ramo? No ramo da nutrição, eu sempre quis fazer nutrição, assim, desde os 12 anos de idade. Eu tenho como hobby o inglês, né? Já quis fazer letras em inglês, já quis ser professora de história, gosto muito de Eita! história, muito. Só que, assim, eu passei por um processo na adolescência de gastrite, eu tinha muito refluxo gastroesofágico e meu emocional abalava mais isso, né? E aí eu fiquei pesquisando sobre isso, fui em vários médicos, já fiz vários exames, né? E aí eu detectei isso tudo, né? Através do exame de estômago que eu já tinha feito. Seu organismo é muito hipoácido, Endoscopia, pelo no que eu vi. caso. Pela sua iridologia, eu vi. Sim, sério. Hipoácido. Viu? Acertei, né? Acertou. Tá bom. Viu? Um pouquinho da iridologia, hein? Viu? Ó, Uma foto. Uma foto, verdade. E foi isso. E aí eu comecei a pesquisar e me apaixonei, assim, pela nutrição, porque eu fazia as coisas em casa, né? Eu vi que tinha que tirar alimentos ácidos, né? Retirada do meu dia a dia, dormir mais cedo, inclinar a cabeceira da cama. E aí eu fazia isso tudo, né? Um ritual, assim, em casa, para poder viver melhor, né? Porque ninguém merece, né, gente? Gastrite é uma coisa. E aí eu comecei a estudar, eu amei a nutrição por isso. E ali com 12 a 15 anos eu decidi fazer. E aí hoje, né, eu já terminei, já fiz pós. É minha paixão mesmo, nutrição. E como é que funciona a atuação do profissional, assim, nessa questão? Então, na questão do autismo, né? Hum. Que a gente vai falar hoje, que é o tema de hoje. O autismo, a gente tem que intervir ali da maneira certa. A nutrição, ela é necessária ali na vida do autista, porque ela pode, ela não feita, né? Ela não realizada, uma boa nutrição, uma boa intervenção do profissional pode ser desencadeado vários problemas. Como problema social, né? Que eu vi no podcast anterior, que vocês estavam falando, né? De um autista no aniversário. Isso acaba excluindo ele socialmente, né? Não é legal. Então, o profissional nutricionista, ele consegue intervir nisso aí. Questão de exames bioquímicos, né? Deficiência de vitaminas, macro, micronutrientes. Isso tudo o nutricionista faz, né? Por isso a intervenção dele é importante. Qual a diferença de um nutricionista para um nutrólogo? Nutrólogo, ele faz a pós em nutrologia, né? Especialização. Exatamente. Ele faz uma É a coisa mais especialização. específica, Ele no é um caso. médico e depois ele faz especialização em nutrólogo. Ele vira Porque eu nutrólogo. percebo que eles pegam muito a parte clínica mesmo, do hormonal, as taxas, avaliam assim. Eu fui fazer Sim. um exame de sangue esses dias com um nutrólogo, deu mais página para imprimir do que sangue no meu corpo. Foi umas 40 Muito. páginas, mas foi que eu não o sabia que tinha. raio-x, né? Raio-x do Não, seu raio-x a corpo. laser, eu nunca vi aquilo, é muita informação. Raio-x Achei do seu sensacional aquilo, porque geralmente vão pedir um hemograma completo. Aí dá umas 5 páginas, 40 páginas, gente. Muita coisa. É muita Muita coisa. informação. E eu achei muito Sim. importante, porque aí entra os parênteses, os aspas, os hífens ali, né? Ó, isso aqui a gente pode melhorar um pouquinho mais. O normal é de 100 a 1000. Aí o seu tá Aham. 400, tá normal, né? Isso. Tá normal, Aí você- mas não podia estar 900. Aí um normal Sim. perfeito
perfeito, que você estaria com mais disposição. Não é ótimo, né? É engraçado, Não é né, que ótimo. muita gente ignora, né, essas Sim. Por questões isso que eu trouxe, hormonais por isso que eu e trouxe. esse impacto diretamente na tudo. saúde, tudo, emoções, tudo. Isso que eu trouxe essa pergunta, porque geralmente os meus pacientes de terapia, uma das primeiras coisas que eu começo a perguntar, tá desanimado? Tô muito desanimado, não sei o que lá. B12. Ó, Ah, quero, baixo. quero que você procure um profissional, quero saber como é que anda todas as suas taxas. Vamos ver esses hormônios todos. Porque se a tireoide estiver mal, meu filho, tá- Vitamina D. você pode estar passando por um problema emocional causado Aham. pela baixa Sim, ou pela alta. Então a gente tem que encontrar o é o equilíbrio. equilíbrio. Talvez não seja só o seu emocional, os problemas que você vem passando, o seu estresse, mas a começar com as suas taxas hormonais. Sim, É isso aí, mesmo. né? Eu Isso tô aí. vendo que você começa com esse mapeamento com a criança. Não é chegar lá, não, tem como. Não, peraí. Vamos verificar o que está acontecendo, como é que estão as taxas. É por aí. Exato, A exatamente. Gleice, eu trabalhei com a Gleice, né? Maravilhosa. Eu quero que ela explique um pouquinho como é que acontece essa triagem, de saber o que a criança gosta, o que ela come, quais os alimentos, né, que provocam algumas reações negativas naquela criança. Então, ela tinha esses protocolos. Eu quero que ela explique um pouquinho como que era esse trabalho dela, para as pessoas entenderem um Explica pouquinho pra esse gente os processo. protocolos, então, Gleice. Isso mesmo. Então, lá a gente trabalhava junto, né, Vanusa, com as crianças com TEA, mas elas poderiam ter algum outro tipo, né, de comorbidade, como TDAH, TOD, tinha muitas crianças que tinham também ligados ao TEA aí, né? E aí eu tinha, né, um tipo de anamnese, é feito um tipo de anamnese profissional mesmo. E aí, nessa anamnese tem perguntas, né? Como foi o parto dessa criança? A gente tem que saber como é o intestino dela, se ela toma muita água, se não toma, o que que ela costuma comer. Às vezes, a criança, depois a gente pode falar sobre isso, sobre seletividade, come só feijão em caldo. Feijão em caldo, feijão em caldo, feijão em caldo, então é o tipo de seletividade. Então, aí, através desse protocolo de anamnese, e talvez um diário alimentar também, de 5 dias antes da consulta, a gente pede para a mamãe ir anotando o que que a criança come, não come, tem aversão, né? E aí a gente consegue fazer, através desses protocolos de anamnese e diário alimentar, consegue fazer um melhor trabalho, né? A gente consegue ver quais os pontos fracos da criança, quais os pontos fortes, entendeu? Onde a gente consegue juntar tal alimento com tal alimento, que talvez ela goste ali, que esteja camuflado ali. Como você pode Então, redirecionar também, né? exatamente. Esses dias eu vi no Instagram uma pessoa misturando uma fruta, pepino com laranja, que dá um gosto de kiwi. Não sei o que dá gosto de Novos chocolate. Eu achei sabores. fantástico aquilo ali. Legal. Como legal. manipular, né? Uhum. Criar aquele Isso. sabor que ele tá acostumado. Eu gosto de chocolate, vai comer aquilo ali achando que tá comendo chocolate. Eu acho que E vai entrar atribuindo uma comida. de forma Sim. gradativa, no caso. Você vai Aham. atribuindo um sabor de forma gradual, ao invés de colocar de forma, né? Exatamente. Você É vai sobre isso que a gente vai falar. acrescentando ali a criança até ela chegar num ponto de aceitação. Eu acho que é mais isso. Uhum. A gente estava Isso. falando sobre essa rigidez alimentar, né? Eu queria que você falasse assim, porque é tão importante compreender essa dificuldade que o autista tem. Então, para os pais e para todas as pessoas saberem, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais. Devemos sempre pesquisar o que a gente não sabe, né? Quando a gente ouve um termo, porque é totalmente diferente. Seletividade alimentar, rigidez alimentar, neofobia Neofobia, alimentar. Isso aí, é a vamos diferença. pontuar um. A Um gente por vai um. contar um por Vamos um, lá. com certeza. A neofobia alimentar, ela é a fobia mesmo de um alimento. Se a criança vê uma melancia, ela Medo. corre. Está É ligado ao Medo. emocional. Fobia mesmo. É Exatamente. ligado ao emocional, Acontece diretamente. muito, eu já atendi paciente assim, que não gostava de morango, porque estava comendo morango, engasgou, nunca mais quis morango. Trauma É um instalado É com um sucesso. trauma, entende? E aí tem também, isso pode vir dos pais, um exemplo. A criança está comendo um biscoito seco, né? E aí ela engasga quando o pai e a mãe tá brigando. E aí ela Já remete traz aquilo ali. gatilho. Quando ela for Emocional. comer um biscoito, ela não vai comer, porque ela acha que o pai dela e a mãe dela vai brigar. Entende? Então, isso acontece. Isso é um tipo de neofobia. Na verdade, é a neofobia, né? A seletividade alimentar, eu vou falar da rigidez, né? Vamos descendo. A Vamos lá. neofobia é o pior de todos, É o vamos dizer assim, o que a gente tem mais, que ter mais atenção, né? requer um tratamento mais tratamento amplo, né? Com a equipe maior para se tratar. Isso aí, uma dedicação maior para tratar. A rigidez alimentar, ela é mais concreta que a seletividade, que é o mais tranquilo da gente poder abordar ali, né, a criança intervir, mas a rigidez que é ali no meio, ela é uma rigidez assim, que a criança só come feijão em caldo.
né? Só batido. Ou só tomate em rodelas. Ela não come tomate em cubos. Isso acontece. Visual. É o visual. Visual, sabor, Trabalha tudo, muito textura, visual. né? Tudo ela... Isso. A rigidez, ela também é, assim, sentar sempre no lugar da mesa. Uhum. Acontece. A criança, Na às hora vezes, da é rígida alimentação. com um lugar de sentar. Você só come no chão. Ou um Só come prato, com a mão. determinado prato Só também. come com um tipo de Aham. utensílio. Isso Exatamente. acontece. E aí tinha mães que levavam os utensílios da Tinha criança. criança que só tomava suco se tivesse aquela garrafinha, não aceitava em outra garrafa, só aquela ali. Não tomava de Exatamente. jeito nenhum. Então é um tipo também. Só suco amarelo. Eu acho que Isso é a acontece. segurança, né? É o o conforto instinto dessa dela. segurança. Isso aqui é o certo. Isso. Sempre foi Sim. gostoso aqui, então Uhum. não tem como Aham. mudar. O autista, ele tem isso em Eles tudo, são né, na metódicos, verdade. Eles são metódicos. Sim. Então, qualquer Tudo que quebra. mudar já era. Se o suco Sim. tiver um pouquinho mais amarelo que o Já não normal, quer. ele já Uma acha que tá textura que ele não quer, não estragado. tá acostumado, ele vai achar Isso. ruim, não vai querer. Então, ele é todo metódico. É metódico mesmo, com tudo. A rua de passar sempre tem que ser a mesma rua. O horário, passou um pouco do horário, ele sentiu muita fome, libera o cortisol, que é um hormônio que não é legal para criança. Não vencer. Então, para ninguém, né? Então, eles que são mais sensíveis a essas coisas, a essas mudanças, é pior para eles, com certeza. E aí vem a seletividade. Uhum. A seletividade, que é o mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, É. o mais. O que as crianças mais têm hoje em dia, na verdade, né? É um medo do novo, assim, mas às vezes ela come, às vezes ela não come. Um exemplo, ela não gosta de banana, mas come bolo de banana. Isso acontece. Ou só come o bolo de coco da vovó, entendeu? Então, Já tem um a apego, né, criança. afetivo ali, já vem com Exatamente. Você me apego. fez lembrar o filme Muito Divertidamente. O nojinho. É. O nojinho. Muito bom esse filme. Sensacional. Eu indico É. todos os pais. Esse filme não é feito para criança, não, gente. Foi feito para os pais. Assistam. isso. Assistam o primeiro. Muito bom. O que que eu lembro? Muito quando a criança em casa ela come tudo. Aí vai pra escola, aí vê o coleguinha já não come aquilo. Acho que Será que eu tô fazendo certo? será? Por que que ela não gosta? Por que que eu gosto? Ele não consegue pensar desse jeito, mas Isso. começa a imitar. Isso aí. A criança é muito assim. Sim. O autista é muito assim também. Eu já passei por casos assim, que estava cortando morango com um paciente, lá onde eu e a Vanusa trabalhávamos, e veio um outro paciente que amava o morango, a gente estava cortando morango. E assim, o paciente que eu estava trabalhando ali, ele tem uma resistência com morango. Ele não tem neofobia porque ele chega perto, ele Sim. corta. Se eu pedir pra ele, vamos dar um beijo no morango. Ele dá um beijo no morango. Mas não Ele é come tranquilo. morango. Mas ele não ingere, ele engasga. Ele tem um problema que ele trata com fono também, né? Na questão no de esôfago, deve ser. mastigação. Uhum. Exatamente. E aí, esse menininho veio e eu sei que ele gosta, né? Aí eu Ctrl C, Ctrl falei. V. Aí eu falei, fulaninho, pega aqui, né? Pode pegar. Ele pegou. Aí ele, pode pegar mais? Pegou. E saiu correndo, assim, né? A mãe dele tava chamando pra ele ir embora, ele saiu correndo. E aí, quando eu olhei pra trás, o paciente que eu tava tratando, ele já tava botando na boca, já tava Reflexo. mastigando. Aí eu não tive nem reação, né? Eu olhei pra trás e fiquei Alegria. assim. Como é que É, fica seu coração? Muito quentinho. A gente faz tudo com muita 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 força. Tô Chega a me vendo o brilho emocionar. no olho. Ó, o brilho no olho. Olha a senha que eu falei daquele outro projeto Aham. lá, brilho no olho, hein? Tem Sim, tudo a ver, com vamos linkar isso aí. Tenho, isso aí. E é muito satisfatório, muito mesmo. Porque é uma luta constante, né? O terapeuta, Sim. ele tem uma resistência, então você tem que ir trabalhando ali. É um trabalho de formiguinha. Uhum. Um dia faz um suco, talvez ele vai querer tomar, não sei. Deus sabe, a gente não sabe. Uma vez vai querer botar na boca, ou vamos dar o bonequinho. Aí a gente dá o bonequinho. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente não pode usar a palavra ingerir. Bota na boca, come. Não. É sempre uma brincadeira. É sempre muito leve. E aí acontece por acontecer. E quando é que você começa a perceber que essa rigidez alimentar tá preocupante? Agora tá ficando séria. Assim, geralmente, os familiares de hoje em dia, assim, eu percebo pelos exames bioquímicos, né? E pelo diário alimentar. Na amnese, a gente já vê quando a mãe bota assim no diário alimentar: tomate em cubo, segunda-feira. Tomate em cubo, terça-feira. Tomate em cubo, fala assim, uai, vamos mudar para ver se ele tem essa rigidez mesmo? Vamos trocar o formato? Um exemplo, vamos pegar, ele come pimentão verde, vamos trocar pelo vermelho? Então, às vezes é a cor, o formato, a forma de preparar, entende? Então, isso aí a gente o profissional ele vai vendo com a anamnese mesmo e com o diário alimentar. Os pais geralmente percebem, os pais, assim, um pouco mais desatentos com a rotina corrida, eles percebem muito pela socialização.
né? Igual a É. gente estava conversando e eu vi o podcast de vocês, eu falei, gente, eu tenho que citar isso, porque é muito importante. O autista, ele é muito excluído, assim, muito. Às vezes a criança não come churrasco, só vai ter churrasco no aniversário, a mãe não leva, entendeu? Acaba vendo que tá excluindo ele. Poxa, eu tenho que procurar um nutricionista, ele tem que comer um churrasco. É tipo em escola, Então, né? os A pais questão percebem. escolar também é algo assim que chama Um muita assunto que a gente atenção, inclusive abordou no outro podcast. abordamos no outro podcast, porque a criança não podia levar o próprio alimento. Agora, né, pela nova lei, está liberado, mas como que fica o autista que tem esse problema? Tem a rigidez, Ele né? não consegue comer aquele alimento que a escola oferece, então aí entra uma reflexão, né? Isso mesmo. De compreensão também, porque hoje em dia não se leva muito em conta essa questão de seletividade alimentar. Você se preocupa com outras coisas, às vezes a criança tem uma rigidez em etiqueta de blusa, a mãe vai lá e corta, mas em se tratando de alimentação, acha que é uma coisa assim menor, mas não é. O Exatamente, impacto né? assim, é grande É também, muito a grande. criança Desenvolvimento, é tudo, emocional. crescimento, tudo. Exatamente. Então, Então, porque se a criança não está se alimentando bem, só come aquelas coisas, com certeza, deficiência imunológica, sim. vai Exato. baixar aquelas taxas desenvolvimento, todas. E imunidade. precisa fazer o quê? Complemento, né? A gente sempre falava. Tem autista que tinha problema de não sei o que baixo, vitamina baixo, Sim. tá precisando de cálcio, tá precisando não sei o quê. Então tem que o quê? Usar suplemento, né? Para Isso poder mesmo. A primeira intervenção é suplementar, e aí a gente vai desmamando, assim, né? A gente vai aos tirando o pouquinhos, né? suplemento e colocando os alimentos que têm aqueles nutrientes e que vai fazer com que a criança não fique mais, né, com deficiência de vitaminas, minerais, macronutrientes, enfim. É E, isso aí. e como é que isso funciona nas escolas? Na escola. É Agora difícil, com essa lei né? aí, né? Vamos ver se vai ter alguma adequação, alguma questão, porque a escola tem aquele alimento, tem uma nutricionista, né, que elabora aquele cardápio escolar durante a semana toda. Geral, né? Pra Geral, todo não mundo. leva-se em Isso. conta o autista, né? Não. Às vezes eu ficava até olhando algumas escolas, né, aqueles achocolatados cheios de açúcar, a gente sabe, né, que os Hoje em dia autistas, não pode, né, que a gente mas, sabe né? que os autistas, né, consumindo muito açúcar ali, o problema que tem ali, né, na questão de agitação, são TDAHs também, Uhum. e como que se implica, né, no comportamento dela. Eu Sim. falei até com a Helder, tá? A gente estava conversando que tinha uma mãe no lugar onde eu trabalhava, que ela falou assim, Vanusa, eu vou ficar 3 meses sem dar açúcar para a filha e também o glúten, tudo, tirou. Ué, Ela tirou, ela falou, vou dar só alimento assim, assim. Aí a criança ficou 3 meses sem açúcar e sem glúten. Como que a criança mudou? A questão de atenção, Muda muito. o sono dela ficou regulado, só porque Uhum. retirou esse tipo de alimento. Uhum. Então, assim, Sim. como que dá um impacto naquela criança, Uhum. né? e se Um consegue, simples redirecionamento e se consegue alimentar, tirar um e colocar um outro isso, apropriado agregar. ali, E, fazer aquela Exatamente. troca. Uhum. exatamente. E por isso que eu falo, a importância de um profissional desse aqui para orientar essas famílias, porque Orientar os precisa pais. de orientação, Os pais, né? exatamente, Conselho, ó, com tira certeza. isso, coloca isso. Então, tipo assim, é um profissional essencial para o autista. Aí eu Essencial. perguntei como funciona nas escolas. Vocês Sim. já praticamente deixou nítido que não existe isso Não lá. existe agora com a lei. Acho que as famílias agora vão poder levar os alimentos que a criança gosta, né, de sua preferência, para não ter mais esse Sim. problema da criança. Às vezes a criança fica com fome, porque ela não Então, come. então agora chego na Vamos minha dar assim, pergunta. macarrão. A criança não come macarrão, vai comer o quê? Nada. Então agora chega a minha pergunta. E qual o conselho que vocês poderiam contribuir com as escolas? O que pode ser feito para as escolas? Escolas, prestem atenção. É, verdade. Vamos lá. Agora tem, ou deveria ter em todas as escolas, né, uma equipe ali para Sim. poder estar auxiliando os autistas de forma individual, né? É o certo, assim, né, a ter. Pelo menos um profissional ali É, por o sala para correto. poder correr atrás dessas demandas que são bem individuais, né? Não é no geral. Mas não são todas as escolas que têm. Mas, assim, um conselho que eu dou é sempre procurar informar os pais. Se você Conversar com as famílias, detectou, né? Saber o contexto exatamente. daquela criança, qual é a rigidez alimentar que aquela criança possui. Eu Sim, sei que tem um custo muito alto, lógico, né? Imagina uma sim. nutri para cada escola. A escola vai ter que preparar um alimento para cada criança que tem rigidez em determinados alimentos. Então, assim, a gente sabe que isso não é Aham. possível.
Mas o que a gente pode ajudar, né, fazer um pouquinho ali para Sim. deixar aquela criança mais confortável possível, né? Uhum. Por que não fazer? É, as escolas, o segredo é esse, é o profissional que identificar aquela situação ali, poxa, essa criança não tá comendo o que as outras crianças comem, o que que tá acontecendo? Aí, a ideia é o profissional chegar para os pais e perguntar, tá acontecendo alguma coisa em casa, né? Vocês estão Sim. passando por alguma dificuldade financeira? Né? Porque às vezes pode ser o financeiro, e aí a criança não come aquele tipo de comida por vários dias, e aí ela desacostuma? Pode ser por isso. Mudança, entendeu? Ou ela tá com problema de saúde. Mas se não for nada disso, tem que procurar um profissional. Então, a indicação é de as escolas chegarem para os pais e conversarem para procurarem um profissional nutricionista para poder intervir o quanto antes. Vanusa, você como psicopedagogo deve ter atendido dezenas de crianças assim. Muitas. Cita um exemplo pra gente assim que foi assim peculiar. Ah, sim, peculiar a gente sempre acha, né? A criança só come aquilo, mas tinha me chamou muita É atenção, isso que eu quero. né? Ele chegava de manhã e 8 horas, era assim, era um reloginho. Até fala, gente, ele não usa relógio, ele não tem noção, porque era Sim. um autista bem comprometido, suporte 2, né? Assim, e aí ele dava 8 horas, eu tinha que parar o que eu estava fazendo com ele, porque ele tinha aquela rotina de comer linguiça. A mãe levava, né, uma vasilhinha com a linguiça picadinha. 8 horas, se eu não parasse para ele comer aquela linguiça, ele já ficava agitado e já começava a querer ficar andando pela sala. Eu falei, gente, então, tipo assim, aquilo lá me chamou muita atenção. Eu falei, mas ele só come linguiça? Só, Vanusa, tem que ser dessa marca aqui. Não vou falar porque eu não vou fazer propaganda para ninguém. Mas tinha assim, uma marca mesmo. Era aquela linguiça picadinha daquele jeito, e naquele horário. Era incrível. Sim. Pontual, assim, 8 horas tinha que parar e dar Ele só linguiça. comia linguiça? Só, de manhã só. E o que você O me fala café da da manhã saúde dele. dele? De manhã, né? E Não, aí, depois, a como é que mãe era? até comentou comigo, né? Porque ele estava bem acima do peso. Ele era uma criança Gordura? também. Essas crianças que têm geralmente essa Processado? seletividade alimentar, elas optam muito por alimentos cheio de açúcar, processado. A Nutri está aqui, ela pode confirmar É o que eu estou verdade. falando. Sim. E essa criança, além daquela linguiça toda, ele gostava muito de chocolate, Gordura. de bebidas Lipídio. achocolatados. Então, assim, não era uma alimentação saudável. Igual ela falou, Vanusa, eu não frito a linguiça, eu coloco na airfryer para ficar menos, né, gordurosa. Tira um pouco da Sim, gordura na mas airfryer, assim, né? você comendo linguiça todos os dias, né, não é Sim, uma coisa não, legal. não é legal. Mas ela falou, eu vou tentando diminuir, mas 8 horas tinha que ter a linguiça dele para ele comer. Era incrível, assim, É, era incrível. um reloginho mesmo. Era um relógio. Onde a gente trabalhava, tinha também um paciente que levava todos os dias a mesma coisa para o É. lanche, e se faltasse alguma coisa, ele não comia nada do que tinha ali. Então, assim, era panquequinha, era assim, era saudável até. Só que era Esse sempre as paciente mesmas era. coisas. Era panquequinha com ovo e aveia, né? Farelo de Nossa. Super, aveia, uma super coisa saudável, era super assim. saudável. Era o suco de abacaxi Aham, natural alimentação. e o bolo de banana com Aham. cacau. Só Sim. que assim, e a panquequinha era mergulhada no ketchup. Tinha Aham. que ter o Aham. ketchup. Então, assim, se ele não levasse o bolo, ele não comia nenhum desses. Já É uma aconteceu. sequência, É uma né? E sequência. olha, eu não sei se você lembra, a mãe relatava que às vezes ele ia para casa do pai, que a mãe era separada, lá a alimentação mudava um pouco. Essa criança vinha totalmente desregulada, porque estava Diferente. acostumada a uma rotina de alimentação com a mãe ali, que a mãe era muito disciplinada, e aí quando ia para casa do pai, às vezes não dava o que a criança realmente estava acostumada, ele vinha todo desregulado. Desregula, assim, Olha regula como é que é o hormônio, impacto, né, na emoção da questão da alimentação, criança. como que impacta a vida do Bem, autista. na parte emocional, eu acho que já começa em casa pelos pais, né? Com Sim, certeza. Como família, você né? falou, Estrutura, né? Família. uterino, né? Sim. Porque semana passada que eu fiquei sabendo com a Juliana, que estava com a gente, abraço Juliana Segal, que deu uma aula pra gente aqui semana passada. E ela Maravilhoso. falou que já é detectado praticamente no útero se já tiver Muito um, legal isso, essa um informação. filho que já seja autista, então próximo há uma possibilidade muito grande. Sim, Inclusive a lei já dá um amparo Já para a dá um mãe ter os amparo, seus sim. direitos. Achei sensacional isso. sim, Só que acontece que durante a gravidez os pais podem ter aquelas discussões sim. que são absorvidas por aquela criança que Com tá ali. certeza. Exatamente, Então emocional. quando vem para fora,
às vezes aquele alimento Uhum. pode ter O alimento surgido, também, a mãe na é. gravidez, nossa, isso aqui eu não aguento mais. Isso, Tô exatamente. Eu certo? ia falar desse ponto, Opa! inclusive, porque assim, muitas mães às vezes falam do filho, né? O filho não come beterraba. Nossa, meu filho não Uhum. come beterraba, não come, não E não come. sabe o porquê. E a mãe também não come. E aí a mãe não faz. E aí fica difícil, né? Por isso que eu acho que tem que ter um apoio dos pais. O legal do espaço terapia é esse, né? Que a Manu estava falando, do apoio aos pais. Porque às vezes os pais não acham que é assim. Às vezes ele acha que o filho pode gostar sim. Entendeu? Mas vem de casa, vem do Sim. útero, ele vai Vem. É o sentindo pelo líquido reflexo, né? amniótico É o todo aquele reflexo. Tem uma gosto. pessoa que eu conheci como terapeuta, né? Ela tinha medo de fobia de sapo. Sapo, 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 sapo. Uma coisa absurda mesmo. Uhum. E o filho, mesma coisa. Grande, já Ó, tá adulto. vendo? Reflexo. Não passou pelo trauma que a mãe passou, mas ele Sim, acolheu a Absorveu. dor da mãe pra é ele. isso. Eu acho que a gente tá Acontece. falando da mesma coisa em relação a alimentos, né? Sim, sim, mesma coisa. E acontece a questão de um paciente também ter alergia, né? A mãe, um exemplo, né? Ela tá grávida, tem alergia a látex, né? Inclusive tem várias frutas que têm látex. Ah, banana, né? Vamos dizer, kiwi. E aí a mãe não come, o filho não vai ter costume de comer aquela fruta, né? É muito importante. Eu, na minha gravidez, comi muita banana. Meu filho, a fruta favorita dele é banana. Ai, tá A vendo? fruta favorita dele é banana. Então eu fico assim, eu não acho. A gente já entende, a gente já sabe por que, né, que isso acontece. E é muito importante os pais saberem disso. E o que que vocês me falam, vocês duas? Não tá no contexto aqui, quer dizer, agora estará, mas não tá no roteiro. O que que a gente pode falar assim, sobre os restaurantes? Não tem preparo nenhum. E a Cíntia trouxe aqui um dado muito importante pra gente, que hoje é um autista para cada 36 que nascem. E até Uhum. 2030 será Um por um por um. Eu odeio essa frase, mas vou falar. Fica a dica, restaurantes. Comecem a se preparar. O futuro já chegou. Sim, com A realidade é certeza. essa. É verdade. Eu acho que não só restaurante, né? Acho que É, todo o comércio em si, ele precisa se preparar para esse sim. boom aí de autismo que a gente está vendo aí, esse Eu crescimento. acho que é o novo comum, É, né? É um é novo algo comum. comum. Sim, tem que ter uma Uhum. adaptação social. Precisa, O autista é muito exatamente. excluído. Exatamente. Muito. Adaptação social. É isso. Igual tem para cadeirantes, né? Tem assim, deveria ter mais, por exemplo, né? Cadeirantes é um exemplo que eu dei, assim, mas eu vejo que tá melhorando, né? O autista, mas a questão do autismo, ela tá muito acelerada, né? E tem que ter uma adaptação. Tem que ter uma adaptação. Eles são bem excluídos, assim. Eu agora pensei em outra coisa. Porque o autismo ele não tem idade, né? Não. As Não, pessoas acham que criança autista. E você já não. pegou alguns adultos assim com essa rigidez alimentar? Com essa Já peguei, neofobia? sim, mas até que não eram autistas e tinham uma rigidez É alimentar. engraçado, né? É É isso que eu quero engraçado. Porque saber. não Deve ser A precisa ser. porque você seletividade pega uma não criança. é intrínseco ao autismo, Sim, né? Tem exato. essa questão, é porque Exatamente. não, a seletividade alimentar ela não é restrita ao Porque uma coisa é autista. você pegar uma criança que é que tem essa rigidez que você não consegue mudar de imediato. E você pegar um adulto que é inteligente, é uma pessoa que raciocina. Poxa, Uhum. por que que eu não como isso? Não, eu não gosto, nunca. Mas ela não busca o Sim. porquê. Aí quando você confronta essas informações, como é que é? Então, assim, às vezes eu sinto isso como profissional, eu sinto que o adulto é mais difícil. Por mais que ele entenda que ele tem que comer e que faz bem, ele vai burlar tudo, ele vai procurar suplemento. Ele vai procurar um O outro mais profissional fácil, tentando né? se, É. sabe, se Fuga. camuflar. É a Vou fuga. sair, sabe de nada. E vai para outra pessoa. Então, Como assim, é que tá a dieta? ele se Falando, então tá tudo sabota. certinho. Sim, ele se sabota. Por isso que todas as comorbidades que existem é bom ser resolvida antes, o quanto antes possível, É. para poder ser resolvida mais O tranquilamente, adulto é ter um mais tempo para isso complicado. acontecer, né? Aí é tido como aquele adulto chato. Nossa, que chato, não come Aham. isso, não come Antissocial. aquilo. É Que não sei o quê. isso. Aí vai Fresco. lá, frescura, É. mas Como diz a minha não amiga, é. princeso. Uhum. É prin- É Mas isso mesmo. o adulto ali, ele não fica à vontade de comer determinados alimentos, ele pode estar Sim. diante de uma seletividade alimentar e não uma chatice, né? Que as pessoas costumam julgar Uhum. que é uma chatice, mas não é, é uma É, seletividade alimentar. é. Aí vai procurar um nutrólogo, vai ver que as taxas estão Nutricionista. É alteradas, isso aí. vai implantar um chip, que é a modernidade agora. Muito mais fácil do que comer, né? Ah, eu não As gosto disso. pessoas estão Eu fugindo disso. tenho que comer isso. É Ai, como se mas. fosse. Eu Hum. lembrei esses dias que eu tava assistindo uma entrevista do Jô Soares, na época do João 11 na Uhum. Globo ainda. E ele foi entrevistar um médico lá. E você deve
concordar comigo que a alimentação mudou muito. Muito. O ovo, antigamente, mata, colesterol, não sei Nossa, o quê. agora nas É o academias herói. é o herói. Eu tava lendo esses dias falando da gema do ovo para ajuda do Alzheimer. Quer prevenir o Alzheimer? Gema de ovo, Oh, muita gema de ovo, muita gema. nossa. Achei sensacional. Mas lembrando dessa entrevista no Jô Soares, ele com aquela capacidade genuína dele, e aquela pança também, claro. O cara comia bem. Aí ele falou assim, doutor, então ovo faz mal? Claro que o ovo faz mal. A gordura da carne também faz mal, né? É. Leite, nossa, um veneno, lactose, não sei o quê. Vai comer o quê? Aí ele foi falando Não. dezenas de coisas, o médico, com certeza. Isso mesmo. Aí ele falou assim, mas doutor, você não acha que o que faz mal mesmo é ficar sem comer? Exato. É O porque, na médico verdade, há com muitos aquele mitos, né? silêncio. Muitos mitos. Muitos mitos envolvendo a alimentação, assim, que É, às vezes nem é aquilo ali. E sim. vem o lance É da o terror da farmácia. alimentação, é o A terror da intervenção alimentação. medicamentosa, exatamente. Exatamente. Assim, a alimentação mudou muito, realmente, né? Com a disponibilidade de agrotóxico, terra, né? Enfim, a poluição, tudo altera até nutrientes, né? De todos os alimentos. Mas assim, o que mudou mesmo o que que acontece? Na internet são muitos boatos, né? Muitos Terror, boatos né? e Terror. muita generalização. E a nutrição é muito individual. Às vezes o que é bom para Vanusa não é bom para mim. Sim. Então, assim, a gente tem que procurar um profissional para poder ser fazer um plano alimentar individual. Às vezes eu tenho alergia a uma coisa, nossa, que pra Vanusa é ótimo, porque é Maravilhoso. ótimo pro cabelo, entendeu? E ela, nossa, a pele. E pra mim, nossa, eu vou parar no hospital. Então, por isso que existe o nutricionista. Pra não generalizar. Os blogueiros generalizam tudo, né, gente? A blogueiragem Primeiro, hoje na internet é ovo, igual você falou. Ovo, né? Pra um é ruim, pra outro, Outro é. pro outro é ruim também. Mas não é assim. Às vezes o ovo, pra Vanusa que malha, a clara do ovo é mais interessante, né? Porque tem mais proteína, tem um teor maior de Sim. proteína. A gordura talvez não, porque a mãe dela já teve um problema no fígado, então a gordura não é legal. Então, existe isso tudo. A nutrição é um mundo, né? fora o Que deve ser patrocínio estudado. dos blogueiros, né? É. Isso aqui é maravilhoso. Mas eles não sabem que o cara tá ganhando uma grana atrás para poder Sim. botar aquele produto à frente. Isso, É tem muito que ser bem individual. estudado. E vem o modismo. A gordura do abacate é a É a melhor moda. gordura que A tem. moda Aí você do comprava abacate. momento. Nem comprava. A pessoa te dava abacate na rua, assim, você É, passava. mas é gordura. Agora Aí a você pessoa acha chega. que. Aí você chega no supermercado. É 20 conto o abacate agora. Olha Aham, o modismo. passa Ah, no porque falou blogueiro. que, É. né, que é bom pra. Chuchu, Isso. um centavo o quilo do chuchu. Chuchu é altamente diurético. O chuchu pode diminuir o seu colesterol. O chuchu vai para 10 conto. É assim. É o É a lei modismo. da Como você oferta e falou, Então, procura. é o que eu falo, tá tudo aqui na nossa mão. A gente absorve o que a gente quer. isso. E às vezes também é um estudo que sai. Um exemplo. Sai um estudo de um nutricionista ótimo. Nossa, o cara é formado há Que é muitos anos, padrão, mas experiente. referência. E aí ele fez um estudo que com 10 pessoas o ovo fez mal para 2. Nossa, aí acabou. Pronto, jogou Ninguém come ovo aquilo, já- mais. Porque fez mal para 2, vai fazer mal para mim. Né? E aí ninguém olha os benefícios mais. Os benefícios joga Só tudo coisa fora. ruim. Só olha coisa ruim. Então, eu acho assim, tem toda essa parte aí que a nutrição tem que exercer na vida da pessoa, né? Eu acho muito importante. Você acha que com essa disciplina que você traz para as famílias, para as crianças, de comer assim, 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 sabe? Isso vai prolongar, ele vai crescendo com aquilo ali e vai abrindo novas perspectivas de comer novos alimentos? A Isso. idade vai trazendo essa maturidade ou isso sempre acompanha o autismo? Então, no autismo isso ainda está sendo muito estudado, né? O autismo Sim. está sendo estudado em todas as partes, quanto de alimentação, quanto de comportamento, Tudo. né? Porque tem se modificado muito É um e estudo tem se constante. descoberto várias coisas, vários comportamentos, enfim, né? O que faz mal, É o um que não mundo faz. novo, né? É um mundo novo. E até agora, sim, isso acontece com todas as pessoas, né? Quando a gente intervém, faz essa intervenção o quanto antes, é melhor. Em tudo, gente, tudo. Detectou aquilo ali, deixa intervir. Deixa acontecer do jeito que tem que ser feito. Não deixa de qualquer jeito. Porque isso traz resultado depois. Se o pai da criança não dá
não dá carne, a criança não come nenhum tipo de carne, ela vai ter uma deficiência de ferro Uhum. muito rápida. E aí, como é que a gente vai resolver? Aí vai vir a questão das injeções de ferro, aí vai Reposição. traumatizando a criança, Aham. reposição de ferro, né, medicamentoso. E aí não é legal. A criança já vai se traumatizando por aquilo. Seria mais fácil levar numa oficina, né? Aí as crianças brincando com carne e tal, e ela Aquela desenvolver partilha ali, aquela né? paixão Uhum. pela, entendeu? Assim, socialmente, através de oficina de criança mesmo. Em shopping tem, entendeu? Oficina de criança, As mexer com as escolas cores. mesmo também podem estar fazendo também esse tipo Uhum. de oficina. Poxa, a ideia que a gente trouxe Isso. aqui de semana passada, Sim, né? de reunir as mães, os autistas, né? Sim. Num Isso. bate-papo, que é assim, nossa, o meu filho não come isso. Menina, o meu filho também não comia, mas eu comecei a fazer assim. Ele Trocar começou a comer, as a mãe, informações. opa, a Mesmo. troca de informação, Isso. Isso esse ajuda crosslink demais, aí, Porque bastante. às um vezes ajudando o outro. isso, às vezes é uma seletividade alimentar, que é assim, o mais fácil da gente intervir, né? Em casa, os pais já conseguem fazer isso de uma forma até um determinado patamar, né? Ali a gente já tem que desdobrar para um profissional, porque tem a parte dos exames, né, que os pais não conseguem fazer, tem a parte da intervenção até da psicopedagogia, Sim. enfim, né, que aí A gente vai fez um um pro trabalho outro. junto, eu e ela, a gente atendia 2 adolescentes, né, então eu Muito pegava a legal. minha parte, né, da psicopedagogia, com a parte dela, e montava a sessão e era assim, sessões divertidíssimas, Sim, eles adoravam, era muito dinâmico, assim, a sessão, né, era muito e legal. assim, aprendiam muita coisa, muita coisa. Fala mais, eu gostei desse assunto aí. Como é que foi esse? Como é que surgiu essa ideia? Colocaram, né, para eu estar junto com ela para atender esses 2 meninos. E aí eu usei a parte, como eu estava mexendo com a parte da escrita, leitura e escrita com eles, ela vinha com a parte de alimentos. Então, por exemplo, a gente pegava, fulano, você vai escolher 5 frutas, escrever essa fruta, ela é boa para quê? O que que pode tirar dela de bom, tal, tal. Você, fulano, legume, pega 5 tipos de legume. Então, ali a criança era estimulada a escrever, coisa que ele tinha um pouco de, né, de restrição, ele não Já curtia estava nessa muito, área. né, para escrever. Então ele, ai, que legal, eu gosto do morango, escrevia morango, estimulando ali, escrevia morango. Também vou colocar abacate, aí colocava. É bom para quê? Bom para isso, bom. E aí descia depois, explicava para as mães que estavam ali, ou seja, levava também Uma informação para aquelas mães interpretação, e tudo assim, Você conseguiu envolvia tirar, sim. leitura, envolvia envolvia Eu gosto do tudo. morango. tudo. O que que você gosta no morango? É o formato? É a cor? Essa sementinha que tem aqui fora? É Sim, a Sim. palatividade ali, morder exatamente. aquela crocância. Você consegue tirar isso do que Sim, a criança gosta? sim, a gente conseguia. Assim, Se dá pra fazer suco ou não, se você gosta do suco, se você gosta. Batata, sabia que dá pra fazer purê, né? Purê de batata. Isso aí a gente perguntava da também, a gente sempre gente falava fazia, bastante. sempre Cantava fazia. música, aí a Aham, gente lembrava da música. Batatinha, sabe? aham. Aí a gente começava a Não, cantar. era Pipoquinha, pula, muito pula, divertida, pipoquinha. a sessão era muito divertida. E Muito bacana. automaticamente eles faziam o quê? Escrevia, lia, que era o que a gente queria. Então, de uma Interpretação. forma bem assim, divertida. Era uma Uhum, forma muito lúdica também, assim, uhum. eu adorava. A gente montava também, teve Ah, uma sessão que foi muito bacana, que a gente montou como fazer a pipoca, né? Milho, foi. manteiga, vamos fazer com manteiga? Vamos pegar manteiga. E eles faziam Foi. uma receita, né? Eles botavam lá a receita, aprendia a É fazer gourmet, Escrevia então. um É meio copo pipoca de milho de original. pipoca. Isso Era aí. engraçado que eu escrevia, né? Às vezes estava errado, aí o outro, Isso, fulano, tá errado, né? Com R, não sei o quê. Então, um isso. ajudava ali o outro, eu achava assim, gente, E achei o assim, máximo, era assim. legal. E a Aquilo, gente. por exemplo, o ato de escrever para ele, que era horrível, ele odiava, Sim, passou a ser uma coisa assim, espontâneo. Ele foi gostando daquilo ali, apreciando as sessões. Então, assim, são coisas que aconteciam, que acontecem no trabalho da gente, que não tem preço. isso. É uma E evolução assim que não era. tem preço. Era legal que eles se davam muito bem, Sim. então um ajudava muito o outro, um era É, muito incentivado e influenciado pelo outro. é. Então, aí depois a gente fez a pipoca do jeito que estava escrito ali, do mesmo jeitinho, e comemos a pipoca todo mundo junto. Então, assim, se um Uhum. não gostasse, o outro ia acabar experimentando, porque Uhum. ele Porque participou do ele fez processo aquilo de ali. preparação. É muito Ah, legal. As Isso. mães, as famílias, né? Eles conseguem levar essa informação para casa, acolher. Vem cá, vamos fazer junto. Sim, sim. Eu até tinha programado para falar sobre isso. É muito interessante, porque tem famílias que eu trabalhava um alimento ali que eles não tinham costume de comprar. E aí, depois, quando eles foram comprar, aconteceu, né? Com um paciente que a gente tinha lá, é questão da uva. E aí, eu levei uva roxa.
uva roxa. E aí a mãe foi comprar, tinha umas uvas pretas, né? E eu falei sobre uva roxa e uva verde. Faltou a preta. Mentira! Viagra. Minha mãe comprou uva preta. Aí, é porque ela é roxa, na verdade, né? Ela Muito ficou escura, preta né? por causa da frutose. Ela tá bem madurinha, Sim, então tá era bem mais doce. docinha. Nossa, a criança gostou mais ainda da uva preta, Porque tava né? Então, docinha. Fica a dica, hein? Bota no congelador. Ai, uma que delícia, delícia. fininho e Muito bom. natural. Sendo É, muito bom. sorvete, assim, Fica maravilhoso. muito bom mesmo. Muito bom. Tanino vivo. Adoro. Mas a dica é essa: os pais participarem das receitas com os filhos, né? Bolos, biscoitos, fazerem Falar em também. que é bem legal. filho, você falou que seu filho adora banana, né? O que mais que ele gosta Banana. de comer? Ou se você já Uhum. teve esse trabalho com ele de você reeducar? Então, ele tá aí no processo de diagnóstico de autismo também, né? Inclusive, ele tem TDAH. Ele tem 2 aninhos. Muito fofo, meu Aslan. filho. Lindo. Aslan, E Aslan Miguel. E assim, eu coloco ele pra participar de uma forma mais pra idade dele, assim, né? Eu abro a geladeira, aí eu falo, filho, pega a maçã ali pra mamãe. Deixo ele olhando, caçando a maçã, assim, pra ele identificar. Ele quase não fala, ele tem uma dificuldade de fala também, que vai ser tratada com fone, inclusive. E aí ele vai, pega a maçã, me entrega. Aí ele já sabe o que é, onde fica. Então, assim, né, que é o horário de comer a maçã. Às vezes eu coloco ele no armário ali, pertinho, eu falo, ó, vou fritar seu ovinho. Aí começa a fritar o ovinho, aí ele vai olhando, entendeu? Então, assim, ó, ovinho frito. Aí quando eu faço cozido, eu mostro ovinho cozido. Então ele sabe, quando eu falo, ele já sabe identificar o que é frito, o que é cozido. Então ele tá ali no meio, né? Eu vou fazer arroz e feijão, ó o caldinho. Aí eu brinco com ele, ó o caldinho. Ele tá Então ele participando sabe daquele o que é. processo. Por mais que ele não fale, ele não possa mexer com faca, essas Uhum. coisas, né? Eu tento intervir de outra forma, ajudando, né? Muito como legal. eu falei aqui na abertura do nosso podcast, a nossa missão aqui do Café com Chabudé é inspirar, educar e transformar vidas. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje vai gerar bons frutos para você no seu futuro, Ai, principalmente com o tomara. seu filho. Aí eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse com ele. Tomara. Fala com seu filho aqui. Com meu Meu filho, bebê, vou Aslan. falar, vai ficar guardado. Te amo demais. Mamãe vai te ensinar tudo sobre a nutrição, tudo que eu puder. E é isso, aí eu me emociono de É falar mesmo? dele. Que bom. Esse é o meu papel aqui. Mas é isso. Porque eu vejo nos seus olhos agora que essa parte de nutrição, você está nutrindo não só essas crianças, Sim, você está nutrindo a sociedade. sim. Muito importante. Está transformando, Uma missão, né? educando e inspirando. Muito legal. É isso que eu quero. Eu quero agora que você se apresente de novo, o que você faz, onde a gente te encontra, Sim. suas redes Ó. sociais. Olha para a câmera da verdade Como é aqui, que ó. se Olha, escreve olha. o nome Ai, dela? Que é gente, meu nome é difícil, gente, difícil. é muito difícil. É GLAYCE. Tá vendo? Eu anotei errado no celular. É gleicewill.nutri. O Will é WILL. Eu faço pós em alergia e intolerância alimentar, infantil e adulta também, que é uma pós que eu gosto muito. Acho que é bem trabalhada na nutrição infantil. Tem muita criança com alergia e intolerância alimentar e tem muitos pais com dúvida do que é o quê, né? Eu decidi fazer por isso. E eu fui influenciada por um ex-chefe meu, né, que ele é médico, a fazer essa pós, porque passava muita criança por ele que às vezes ele sabia identificar e ele já mandava pra mim quando era alergia alimentar. Então os pacientes dele vêm pra mim, né? Então é isso. E tô aí, né, sempre pra Suas aprender. redes sociais, fala tudo aí. Só tem o Instagram, gente. Só o Instagram, Gleice Will, mas lá eu posto conteúdo, posto stories. Podem seguir lá. Como é que funcionam os seus atendimentos? Meus atendimentos, eu atendo a domicílio, atendo online e atendo presencialmente na Praia da Costa, pertinho do shopping. Vanusa Rocha, os meus agradecimentos a você Eu que que trouxe essa agradeço. pessoa maravilhosa aqui, dando Eu que essa aula. agradeço. Eu acho que tudo linkado ao autismo, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês, porque informação nunca é demais, ainda mais na área do autismo, que a gente está vendo aí que é uma crescente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Gleice, Oi. eu escrevi isso aqui para você, ó. Ai, meu Deus. Pode ler. Eu que tenho que ler? Você que lê. Os nossos convidados, os nossos homenageados que leem. Tá bom. Seu trabalho vai além de nutrir o corpo. Ele alimenta almas com esperança e cuidado. Sua dedicação e sensibilidade em cada atendimento às crianças neuroatípicas são uma fonte constante de gratidão. Obrigado por nutrir não só as crianças, mas também os nossos corações. Com carinho, eu deixar a boneca.
Eu amei. Muito bem feito. Muito obrigada. Minha singela homenagem. Muito obrigada. Gente, espero que tenham gostado. Compartilha. Manda esse like. Gente, tem que se inscrever no canal, que quanto mais você se inscreve lá, mais o YouTube entrega. Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço a Deus essa missão que Ele tem me dado aqui, de acolher pessoas como vocês que acolhem os outros. Vamos Obrigada. cuidar de quem cuida. Eu acho que essa é a nossa missão, Com certeza. do Café com Chabudé. Com certeza. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima. Até a Um abraço. próxima.